Convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Palavra do Senhor para os nossos corações. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Estaremos dando início hoje a uma nova série de mensagens expositivas, desta feita na carta de Paulo aos Coríntios. E esperamos em Deus que nos próximos meses nós possamos estar meditando nesta carta tão importante que o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever e que ela possa, de fato, encontrar guarida nos nossos corações. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 ao 3. Eu vou ler na versão King James atualizada, que é a versão que eu estou utilizando, mas os irmãos vão ver que não difere da nossa atualizada, a não ser algumas palavras específicas. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ele a sua graça, a sua direção, a iluminação do seu Espírito, que Ele possa falar aos nossos corações. Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Senhor, eu quero Te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, para Te adorar na beleza da Tua santidade e também para ouvir a Tua voz a partir da exposição das Sagradas Escrituras. Ó Pai, que esta nova série na Carta aos Coríntios possa transformar a minha vida, a vida dos meus irmãos, a vida da nossa igreja, que o Teu nome venha a ser glorificado em nosso meio e que a igreja seja edificada para a glória do Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala de forma especial, particular. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Que o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Que haja iluminação do Espírito entre nós. Que haja conversão em Cristo Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs e aqueles que nos assistem, eu já falei aqui que se tem um pecado que eu deveria confessar para a igreja é que eu nunca gostei da carta aos Coríntios. Sempre achei que os assuntos não diziam respeito a mim. Eu lia a carta, achava difícil de entender e os assuntos não relevantes, pelo menos para a minha vida. Até que o Senhor me chamou para o ministério e lidando com a igreja, lidando com o conselho, com o presbitério, participando do Supremo Concílio da nossa igreja, do dia a dia da igreja, eu comecei a ver a relevância, a importância
a magnitude da carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta extremamente atual. É uma carta oportuna. É uma radiografia da igreja nos nossos dias. À guisa de introdução, eu queria destacar algumas coisas para que a gente possa começar a exposição do texto. Hoje nós vamos ficar com a introdução, o prefácio e a saudação do apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 1 a 3, agora pela manhã, e à noite nós vamos do verso 4 ao 9, ainda do capítulo 1, nessa parte introdutória da carta, para que a gente possa entender a carta como um todo. Para que a gente possa se situar na carta, é interessante a gente lembrar algumas coisas. Paulo plantou a igreja de Corinto, na cidade, a igreja ali na cidade de Corinto, por volta da sua segunda viagem missionária. E isso está registrado lá em Atos, capítulo 18. Você tem ali o contexto, a narrativa da plantação dessa igreja. Paulo havia ido para Atenas, pregado o evangelho ali na Ágora, não foi bem sucedido ali naquele local, teve muita dificuldade, alguns zombaram, outros duvidaram, outros creram no Senhor. E Paulo sai de Atenas, capítulo 17, final do capítulo 17 de Atos, ele sai dali triste, ele sai dali com temor e tremor no seu coração, e ele vem para Corinto. E ele chega na cidade de Corinto, e ele vai morar com um casal chamado Áquila e Priscila, que haviam vindo de Roma, por causa do decreto do imperador Cláudio, no ano 48, que expulsou os judeus de Roma. Então, este casal, Áquila e Priscila, eles, expulsos de Roma, eles vão fixar residência na cidade de Corinto. E Paulo, quando chega naquela cidade, Paulo fica sabendo da existência desta família, deste casal, e Paulo vai conversar com eles, passa a morar na casa deles, a trabalhar com eles, porque eles tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo, que era fazer tendas. E ali Paulo vai, juntamente com Áquila e Priscila, trabalhar diuturnamente fazendo tendas na cidade de Corinto, para se sustentar. Porém, ele é um apóstolo, ele é um pregador do evangelho. E ele não fica na cidade de Corinto simplesmente trabalhando ou fazendo tendas. Ele vai pregar o evangelho. E como era seu costume, ele se dirige à sinagoga ali de Corinto e começa a pregar o evangelho. Deus começa a abrir o coração daqueles judeus. Deus começa a fazer a sua obra ali na sinagoga e vem perseguição. Aonde Paulo chegava e pregava a palavra, tinha perseguição. Os judeus se revoltam contra ele e começam a afrontar a Paulo, até que Paulo vai abrir mão da pregação para aqueles judeus e vai querer se dirigir aos gentios. Tem um irmão ali que se converteu, chamado Tício Justo, que tinha uma casa vizinha à sinagoga, e Paulo vai passar a se reunir na casa dele, junto com outros irmãos, com aqueles que foram convertidos, não só judeus, como gentios. A igreja começa a crescer, Deus começa a abençoar, a pregação de Paulo começa a prosperar na cidade de Corinto. Paulo tem Timóteo e outros irmãos vindo da Macedônia, trazendo uma oferta para ele, e aí, depois que chega a oferta, Paulo deixa de fazer tendas e vai se dedicar exclusivamente à pregação do evangelho. Vai se dedicar a plantar a igreja de Corinto. Os judeus denunciam Paulo diante do procônsul da cidade de Corinto. Há uma revolta, o procônsul não quer se meter naquelas questões que ele entende ser religiosa. E aí, Paulo, ele, diante de toda aquela situação que ele está vivendo,
Paulo está desanimado. Aí o Senhor aparece a ele à noite numa visão e diz: Paulo, não te cales, continue pregando, porque eu tenho muita gente nesta cidade. O Senhor animou Paulo. E Paulo começa a pregar a palavra, reanimado, e Paulo passa ali na cidade de Corinto 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus. O maior tempo que ele já passou em um local foi esse aqui. 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, pregando a palavra de Deus. Mas como eu disse, Paulo é um apóstolo. Paulo é um plantador de igrejas. Ele não foi chamado para ficar num lugar. E aí ele chega um momento de sair de Corinto, ele vai se dirigir para a Síria, ele vai para a cidade de Éfeso, ele vai plantar igrejas em outros lugares, mas ele se fixa por um período na cidade de Éfeso. E quando ele está em Éfeso, juntamente com Áquila, com Priscila, ali também nós temos outro irmão importante que vai aparecer aqui na carta, que é Apolo, um pregador eloquente, um homem poderoso em palavras, e que Áquila e Priscila vão discipulá-lo, e ele vai ser enviado para Corinto. Lá de Éfeso ele vai para Corinto para pregar o evangelho e para substituir Paulo no pastorado desta igreja. Ele era de Alexandria. Então, quando Paulo está em Éfeso, ele recebe notícias da igreja de Corinto. Ele já havia escrito uma carta para aquela igreja. Essa não é a primeira carta, muito embora entrou no cânon como a primeira carta. Mas se você olhar o capítulo 5, versículo 9 da carta aos Coríntios, você vai ver Paulo dizendo assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os imorais. Então, Paulo já havia escrito uma carta para aquela igreja. Mas agora, Paulo recebe notícias daquela igreja. Uma comissão formada por 3 irmãos da igreja de Corinto, que está lá no capítulo 16, Fortunato, Acaico e mais alguns irmãos, eles vão ali falar com Paulo, levam oferta da igreja de Corinto para Paulo, traz uma carta dos membros da igreja de Corinto, e ali, Estéfanas, Fortunato e Arcaico, eles trazem informações, não só a oferta, não só a carta, com algumas perguntas dos coríntios, conforme está no capítulo 7, verso 1, capítulo 8, capítulo 11, mas eles trazem informações de como está a igreja de Corinto. Mas não só essa comissão. Ainda diz o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 1, que os membros da casa de uma senhora chamada Cloe foram ali e narraram para Paulo um problema seríssimo na igreja de Corinto. Qual era o problema? A igreja estava dividida. A igreja estava tendo no seu meio partidos, facções, grupos. Existia um grupo de Paulo, o fundador da igreja. Existia agora um grupo de Apolo, o pastor que substituiu Paulo. Existia um grupo de Cefas ou de Pedro, e os estudiosos têm dúvida se Pedro alguma vez esteve em Corinto, mas a fama de Pedro chegou lá, e aí criou um grupo, e existia um grupo que todos os comentaristas da carta aos Coríntios entendem que era o grupo pior que tinha naquela igreja, que era o chamado grupo de Cristo. Que é aquele grupo que diz assim: eu não sigo a homens, eu não estou debaixo da autoridade de homens, eu só sigo a Jesus, eu só temo a Jesus. Era o grupo de Cristo. Os desigrejados, aqueles que não querem saber de denominação, de instituição, de pastor, de presbítero, de diácono, é o grupo de Cristo. Mas não só isso. Narraram para Paulo que aquela igreja, além do problema das divisões, que ele vai tratar do capítulo 1 até o capítulo 4, e da oposição que existia naquela igreja contra o apóstolo Paulo, porque cada grupo desse aqui, quando diz eu sou de Apolo, está dizendo eu não sou de Paulo.
Quando diz eu sou de Pedro, está dizendo eu não sou de Paulo. Quando diz eu sou só de Cristo, também está dizendo eu não sou de Paulo. Então existia uma oposição muito grande, muito forte ao apóstolo Paulo, o fundador daquela igreja. E ele vai tratar disso de forma especial nessa carta, nos primeiros 4 capítulos. Mas ele ficou sabendo também que naquela igreja estava havendo imoralidade. Imoralidade que nem entre os ímpios daquele contexto, daquela época, se ouvia falar. Havia um jovem na igreja que estava indo para a cama com a mulher do seu pai, obviamente a sua madrasta. E estava dentro da igreja cantando, orando, tomando a ceia, mas em pecado, indo para a cama com a mulher do seu pai. Havia irmãos naquela igreja que estavam indo para o templo, os templos pagãos em Corinto, e cometiam prostituição. Se embriagavam nas mesas e também se prostituíam com as prostitutas de Corinto. E Paulo vai tratar disso no capítulo 5 e 6. Havia irmãos naquela igreja que estavam colocando outros na justiça. Demandas, coisas desta vida, problemas internos, e aqueles irmãos estavam indo para os tribunais de Corinto, para os juízes pagãos, ímpios, que não temiam a Deus, que não conheciam nada de Deus, e os irmãos estavam levando as coisas da igreja para as cortes ímpias. E Paulo vai dizer, só existir demanda no meio de vocês já é vergonha, já significa derrota. E quanto mais vocês levarem para os tribunais seculares. Aí nós entramos no capítulo 7, onde Paulo vai responder as perguntas que foram enviadas com aquela carta que a comissão trouxe. Perguntas relacionadas ao casamento, em primeiro lugar. Paulo, nós podemos fazer um voto de abstinência no casamento para se consagrar mais a Deus? Paulo, o que é mais importante, permanecer solteiro ou casar? O que você tem a dizer sobre viúvo, viúva? Sobre os jovens que estão noivos e que de repente querem abrir mão do noivado para se dedicar às coisas de Deus, abrir mão do casamento. O que você diz, Paulo, sobre isso? E Paulo vai tratar de todos esses assuntos no capítulo 7. Capítulo 8 e 9 e 10, Paulo vai tratar da liberdade cristã. Havia dúvidas naquela igreja quanto à liberdade. Por exemplo, na cidade de Corinto, toda a carne que era vendida no mercado ou que chegava nas residências, primeiro ela tinha passado pelos templos pagãos. Antes de se sacrificar a vaca, um boi, primeiro se consagrava aos deuses, aos ídolos, e depois se sacrificava. E aí, quando um crente estava comendo aquela carne, ele estava comendo uma carne sacrificada a ídolos. E tinha irmãos na igreja de Corinto que não queriam comer mais carne, porque diziam assim, eu sei de onde essa carne vem, eu sei o que é feito com ela, e eu não posso comer dessa carne. Havia outro que dizia, eu posso comer, porque foi Deus que fez a vaca, o ídolo não é nada, e eu posso comer a quantidade que eu quiser, não tem nenhum problema. E Paulo vai tratar dessa liberdade, capítulo 8, 9 e 10. Aí no capítulo 9, ele vai chamar a atenção para o seu ministério apostólico, a liberdade que ele tem como apóstolo. E aí nós entramos no capítulo 11, 12, 13 e 14. Que estão relacionados com o culto, com a dinâmica da igreja. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente espiritual. E talvez um dos maiores problemas na igreja de Corinto seja a questão da espiritualidade exacerbada. Existia ali os chamados espirituais, ou, como diz a expressão na língua grega, os pneumáticos, aqueles que eram espirituais. E esses irmãos estavam tornando o culto da igreja uma bagunça. Primeiro, as mulheres de Corinto resolveram tirar o véu da cabeça. Naquela cultura, naquela cidade, o símbolo de autoridade na vida de uma mulher, de que ela estava debaixo da autoridade
de um homem que era uma mulher decente, uma mulher casada, uma mulher de respeito, era que ela usava um véu. E as mulheres de Corinto, elas começaram a dizer: nós somos iguais, direitos iguais, em Cristo nós somos um, não existe homem e mulher, então qual o problema da gente tirar o véu? Então vamos tirar o véu. E Paulo vai tratar disso no capítulo 11, na primeira parte. Depois ele vai falar da ceia. Havia um problema seríssimo na ceia, porque tinha irmãos se embriagando naquela festa do amor, e havia outros que ficavam com fome. Capítulo 12, ele fala dos dons, do uso dos dons na igreja. Capítulo 13, que é o capítulo do amor, que não tem nada a ver com casamento, que os pastores usam no casamento, mas não tem nada a ver, e que as pessoas citam esse capítulo, até os poetas, os cantores, aquelas pessoas que gostam de declamar os textos bonitos da Bíblia, declamam 1 Coríntios 13 sobre o amor, só que Paulo está falando ali de amor no contexto de culto, de liturgia, de adoração. Não é no contexto de casamento. Casamento ele fala no capítulo 7. Ele fala que o amor é o caminho mais excelente. Eles estavam procurando dons, mistérios, milagres, profecias, línguas. E Paulo diz: por que vocês não procuram o amor? O amor que edifica, o amor que sofre. Capítulo 14, ele chama a ordem do culto. Capítulo 15, ele vai tratar de uma heresia terrível que estava começando a se alastrar na igreja, que era um problema de não crer na ressurreição. Irmãos estavam comentando, dizendo que Cristo não ressuscitou, que não existe ressurreição, e Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, os que morreram na fé se perderam, e comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer, e não tem nada. Se Cristo não ressuscitou, não tem ressurreição, e nós estamos perdidos. Paulo vai falar sobre isso. E chega o capítulo 16, ele tem as informações finais, ele trata sobre uma coleta para os pobres lá de Jerusalém, e ele vai trazer as informações finais para aquela igreja. Ou seja, a carta aos Coríntios, ela é extremamente atual. Ela trata de liderança, ela trata de disciplina, ela trata de família, ela trata dos assuntos relacionados aos sacramentos, ela trata de culto, de louvor, de adoração, ela trata de doutrinas tão fundamentais da nossa fé como a doutrina da ressurreição, ela trata de todos os temas básicos para a vida de uma igreja. E a minha oração, meus irmãos, é que o Espírito Santo de Deus possa estar usando essa carta nesses próximos meses para abençoar a minha vida e a sua. Eu tenho sido abençoado. Eu tenho lido essa carta, eu tenho meditado nessa carta, e o Espírito Santo de Deus tem trazido consolo, conforto ao meu coração e direção para a minha vida e para o meu ministério. E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa estar usando essa carta para abençoar também a sua vida. Pois bem, Paulo sabe de tudo isso, e Paulo vai escrever mais uma carta, porque ele já tinha escrito, conforme eu disse, capítulo 5, verso 9, ele vai escrever mais uma carta, que é essa carta aqui, para aquela igreja, para tratar de todos esses problemas. A igreja de Corinto, como qualquer igreja, e por isso que eu coloquei no tema da série, uma igreja de carne e osso, é uma igreja problemática, porque é formada por pecadores. É uma igreja de carne e osso. É uma igreja que, quando nós olhamos para ela, nós nos identificamos em muitas coisas, e em outras nós damos graças a Deus por não ser membro da igreja de Corinto. Eu dou graças a Deus por não ser pastor da igreja de Corinto, porque Pirangi tem problema? Tem. Mas nem de longe chega perto dos problemas que a igreja de Corinto tinha, e que Paulo está tratando aqui. Paulo plantou essa igreja naquela cidade porque era a cidade mais importante naquele contexto. Atenas era a capital da Grécia, mas Corinto rivalizava com Atenas em todas as áreas. Corinto, quando nós estudamos a história dessa cidade, nós vemos que essa cidade ela tem dois momentos históricos. Primeiro, ela foi destruída em 146 a.C., porque ela se juntou com a Liga da Acaia para combater Esparta,
e aí o império veio e destruiu essa cidade. Mas Júlio César, não o nosso Júlio aqui da igreja, o presbítero Júlio, mas o imperador Júlio César, no ano 44 a 46, ele reconstrói a cidade de Corinto. Por quê? Por causa da sua localização estratégica. Corinto ficava numa pequena faixa de terra chamada Istmo, no sul da Grécia, que liga a Grécia ao continente, ao Peloponeso. E aquele pequeno espaço, aquela pequena faixa de terra de pelo menos 6 a 8 quilômetros, era extremamente importante naquele período. Por quê? Porque as pessoas que navegavam pelo mar Mediterrâneo e iriam da Itália para a Ásia, por exemplo, eles, para não fazerem um percurso de mais de 360 quilômetros de mar aberto, eles paravam em Corinto, naquele pequeno istmo de 6 a 8 quilômetros, que dividia 2 mares, o mar Egeu e o mar Adriático, e eles paravam ali, colocavam as suas mercadorias sobre os ombros dos escravos. Os navios eram colocados em troncos de madeiras e eram rolados para o outro lado, 6 quilômetros, 8 quilômetros. E aí eles continuavam a viagem e chegavam ao seu destino. Então, Corinto era uma cidade portuária, tinha 2 portos extremamente importantes, e isso trouxe para aquela cidade riqueza, trouxe para aquela cidade turistas, trouxe para aquela cidade desenvolvimento. Imagine uma cidade que tem 2 portos, que tem gente do mundo inteiro circulando ali, atrai o que você possa imaginar, tudo de bom e de ruim. Havia ali tecnologia, havia riqueza, havia gente de todos os lugares, mas havia também prostituição, havia também todo tipo de mal que uma grande cidade tem, como a nossa grande cidade. Mas havia também ali muitas religiões, religiões nativas e religiões vindas dos mais diferentes lugares com os marinheiros. Ali se adorava, por exemplo, Afrodite, a deusa do amor. E diz os estudiosos, há uma discussão se era na 1 Corinto, lá do ano 146, ou se nessa Corinto aqui da época de Paulo, mas os estudiosos dizem que no templo de Afrodite existia 1000 prostitutas cultuais, que vendiam o seu corpo para trazer lucro para o templo da deusa. Havia ali o templo de Apolo, um monumento à beleza da escultura masculina, e a homossexualidade crassava ali em Corinto. Havia, por exemplo, os adoradores de Asclépio, o deus da cura, o deus da saúde. E até hoje, quando você vai naquela região e você olha os museus da época, as pessoas levavam objetos representando a sexualidade, porque eles faziam votos a Asclépio para ser curado de doenças venéreas, de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Por causa da prostituição naquela cidade. Aquela cidade extremamente idólatra, extremamente prostituída, ela se tornou tão famosa nesse aspecto negativo que se cunhou um verbo chamado corintianizar. E o que significava corintianizar? Era prostituir, corromper, era destruir alguém. É claro que não tem nada a ver com a torcida do Corinthians, por favor. Mas, naquela época, você chamar alguém de corintiano, não corintiano, de Corinto, você estava dizendo que aquela pessoa era imunda, era prostituta, era alguém que não deveria ser levada a sério. Pois bem, é nessa cidade ímpia, idólatra, nessa cidade extremamente importante para aquela região e para aquela época, que Paulo
vai plantar uma igreja e o evangelho vai se desenvolver, vidas vão ser salvas, vão ser transformadas, uma igreja vai crescer ali, porém, uma igreja problemática. Porque a igreja, ela também é reflexo da sociedade, das famílias. Quem foi que se converteu ali em Corinto? Homossexuais, lésbicas, escravos, judeus, gente rica, gente pobre. Paulo vai dizer no capítulo 6 uma lista da galera que se converteu ali. Gente da pior espécie. E que vieram para a igreja e que ainda traz os seus costumes, os seus usos, a sua maneira de ser, e que se não tiver cuidado, mais cedo ou mais tarde, essa mentalidade vai estar influenciando a vida da igreja. Por isso que a mentalidade tem que ser transformada para a glória de Deus. Pois bem, feita essa introdução, eu queria chamar a sua atenção para a primeira parte deste capítulo 1, que é a introdução, o prefácio, a saudação, que vai do verso 1 a 3. Lembre-se que Paulo está escrevendo uma carta àquela igreja, a segunda carta. Paulo vai escrever pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto. Aquela do capítulo 5, versículo 9. Essa aqui, que ele está escrevendo por volta do ano 53, após 3 anos que ele está em Éfeso. Ele plantou a igreja por volta do ano 50, e depois ele vai para Éfeso. Após 3, 4 anos que ele está ali, ele escreve essa carta. Essa carta ainda não surtiu o efeito necessário. Foi enviada por Paulo, Timóteo vai lá. Paulo precisa fazer uma visita à igreja de Corinto. E quando ele chega lá, ele é mal recebido. Tem um membro da igreja que se levantou contra ele, ele trata disso na segunda carta. Paulo foi rejeitado por aquela igreja, e Paulo vai escrever uma carta que ele chama a Carta das Lágrimas, a carta severa, dura, para combater aquilo que estava acontecendo na igreja, a rejeição contra ele. Essa carta produz resultado, e Paulo, sabendo do resultado da carta, ele escreve mais uma carta, que é a nossa 2 Coríntios. Tanto a primeira, de 5:9, se perdeu, como essa carta severa, essa carta das lágrimas, que ele fala no capítulo 2 de 2 Coríntios, também se perdeu. Então, ficaram essas duas, para mostrar para nós como a igreja lidava com o apóstolo Paulo, o fundador, o plantador daquela igreja. Ele foi extremamente maltratado por aquela igreja, porém, ele nunca deixou de amar a igreja de Corinto. Ele escreve as cartas fazendo todo esforço para trazer de volta aquela igreja ao seu pastorado, ao seu cuidado, e ele demonstra o amor por ela. Pois bem, Paulo escreve a carta e ele segue a estrutura comum das cartas da época. Era muito comum na época de Paulo, quando se escrevia cartas, primeiro, você, na introdução da carta, você falava sobre o autor, os destinatários, você fazia um voto e uma ação de graças por aqueles que você estava escrevendo. E Paulo segue essa estrutura. É só você olhar nas cartas de Paulo, que você vai ver que sempre ele se identifica como autor, ele identifica os destinatários, ele faz um voto e uma ação de graças em prol daquelas pessoas. Porém, Paulo, ele sempre expande essas introduções. Não é algo pura e simplesmente formal. Paulo sempre trabalha essas introduções de uma forma mais expandida. E, geralmente, meus irmãos, e nós vamos ver isso aqui, já na introdução das cartas, Paulo dá o tom daquela carta. Paulo já dá lances daquilo que ele vai falar, daquilo que ele vai tratar. Já na introdução, na saudação, Paulo vai deixando claro qual é a linha de pensamento que ele vai seguir. E aqui não é diferente. Já nos primeiros versos da carta, Paulo começa a dar o tom da carta, a tratar de alguns assuntos que ele vai esmiuçar mais à frente, e ele começa a chamar a atenção daqueles irmãos. À medida que a gente for expondo, eu vou chamando a atenção de vocês para isso. Então, primeiro, olha como é que o texto começa.
identificando o autor. Quem é o autor? Paulo. E não existe dúvida entre os estudiosos quanto à questão da autoria paulina. Desde as evidências externas, o testemunho dos pais da igreja, até as evidências internas, como nós estamos vendo aqui, testificam que Paulo é o autor desta carta. É interessante, meus irmãos, que a primeira carta aos Coríntios, de todos os livros do Novo Testamento, é o primeiro escrito a ser citado do Novo Testamento. Foi citado por Clemente de Roma em 96, aquele que a Igreja Católica entende que foi o sucessor de Pedro, que foi o segundo Papa. Então, o autor é Paulo, e não existe dúvida dos estudiosos de que Paulo escreveu Coríntio. Os estudiosos duvidam que Paulo escreveu algumas cartas, mas existem 4 cartas que qualquer estudioso, seja liberal, seja ortodoxo, entende que foi Paulo que escreveu, não tem dúvida, não tem debate. 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Romanos. Essas cartas aqui, até os teólogos liberais, eles entendem que foi Paulo. Mas Paulo se identifica como o autor da carta, e já na sua identificação, ele chama a atenção para alguns pontos que ele vai discutir na carta, quando ele destaca aqui 3 coisas a seu respeito, já dando o tom do que vai falar. Olha como é que diz o texto. Paulo, convocado. Aqui na minha versão diz convocado, na atualizada diz chamado. A palavra em grego é kletos, chamado, convocado, vocacionado. Primeira coisa que Paulo coloca a respeito de si é que ele não é um voluntário na obra de Deus. Ele não é alguém que se colocou à disposição da igreja por vontade própria. Ele é chamado, é convocado, é vocacionado por Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a igreja de Corinto, tendo em vista a infiltração de falsos mestres, tendo em vista todo esse sentimento de repulsa que eles estão tendo ao apóstolo Paulo, eles estão olhando para Paulo como alguém que não é chamado por Deus, não é vocacionado por Deus, não é um apóstolo de Jesus Cristo, conforme ele vai dizer. Mas aí Paulo chama logo a atenção, já na abertura da carta, dizendo assim, quem está escrevendo é Paulo. Paulo que foi chamado, convocado. Paulo que é alguém vocacionado para fazer o que está fazendo aqui. O reformador João Calvino, meus irmãos, comentando esse texto, ele diz que ninguém, nenhum homem deveria se aventurar a estar à frente da igreja de Deus se ele não tiver consciência de que ele foi chamado, vocacionado, convocado para aquela tarefa. Nenhum homem. Daí, meus irmãos, quando a igreja vai eleger pastor, presbítero, diácono, liderança, a grande pergunta que tem que ser feita, não só por aquele que está se colocando à disposição, mas também pela igreja do Senhor é, será que essa pessoa é chamada por Deus? É vocacionada? Será que essa pessoa foi convocada? Ou ela é simplesmente um voluntário na obra? Alguém que está se colocando à disposição. Alguém que está vindo por outros motivos, por outras bandeiras. Paulo não. Paulo diz, quem está falando aqui é Paulo, chamado. Eu fui chamado. Eu fui convocado. Eu fui escolhido. Eu fui vocacionado. Então ele coloca primeiro esse chamado. Esse chamado. Segundo, ele diz que foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Porque quando você lê o capítulo 4, o capítulo 9, capítulo 15 e lá no capítulo 16, você vai ver que a igreja de Corinto estava questionando o chamado de Paulo e o apostolado de Paulo. Eles olhavam e diziam, Paulo não pode ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo não é um verdadeiro apóstolo. Primeiro porque ele não andou com o Senhor como os demais.
Segundo, porque o evangelho que ele prega vai de encontro àquilo que os judeus ensinam. O evangelho que ele prega é um evangelho muito aberto. Paulo pregava o evangelho da graça e não leis. Então eles estão questionando o apostolado de Paulo. Falsos mestres estavam se filtrando na igreja e dizendo que Paulo não era apóstolo, que Paulo não era um verdadeiro escolhido de Deus, e a igreja começou a dar ouvido a isso. E Paulo vai defender o seu apostolado com unhas e dentes. Não por uma questão pessoal, não por causa de orgulho pessoal, mas por que Paulo vai ser tão enérgico para defender o seu apostolado? Ele já começa abrindo a carta, chamando a atenção para isso. Ele vai tratar no capítulo 4, no capítulo 9, no capítulo 15. Ele vai escrever a segunda carta somente para defender o seu apostolado. É onde ele vai abrir o coração, porque a igreja está questionando o seu apostolado. Por que Paulo faz isso? Paulo faz isso, meus irmãos, porque essa estratégia do diabo, que era usada naquela época e que ainda hoje é usada, ela é extremamente maligna. Porque quando você destrói a vocação de alguém, quando você coloca em xeque o chamado de alguém, quando você diz que aquela pessoa não é um verdadeiro apóstolo, no caso de Paulo, ou um verdadeiro pastor, um verdadeiro presbítero, um verdadeiro escolhido de Deus, você não só está colocando em xeque aquela pessoa, você está colocando em xeque o ministério dela, a pregação dela, todo o trabalho dela. Então, se Paulo não era um verdadeiro apóstolo, estava em xeque a plantação da igreja, a pregação dele, a própria carta, tudo isso estava em xeque. Por isso que Paulo vai ser tão enérgico para defender o seu apostolado. Ele diz, quem está escrevendo é Paulo, chamado para ser apóstolo. Ele foi escolhido, ele foi vocacionado para ser apóstolo. E quando ele usa aqui a palavra apóstolo, eu não tenho como detalhar, porque essa exposição ela tem um viés mais pastoral. Paulo usa a palavra apóstolo aqui naquele sentido restrito, especial, que diz respeito a ele e aos 12. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Porque hoje nós vivemos na era dos chamados apóstolos. Tem apóstolo aí à torta e à direita na televisão e se auto-intitulando apóstolo. A palavra apóstolo, ela significa enviado. E quando a gente olha no Novo Testamento, você vai ver que toda vez que a igreja enviava alguém com uma missão especial, ela poderia chamar de apóstolo, tranquilamente. Eu poderia dizer, Júlio é apóstolo da igreja do Pirangi. Por quê? Júlio foi enviado pela igreja do Pirangi para plantar uma igreja em uma determinada cidade, em um bairro aqui da nossa cidade. Ele é apóstolo de Pirangi, mas ele não pode dizer que é apóstolo de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus chamou aqueles 12 homens e chama Paulo, ele chamou de uma forma especial. Porque a palavra apóstolo aqui, ela está descrevendo uma função, um chamado especial, específico, que só eles tinham. Eles iriam lançar o fundamento da igreja e eles representavam o Senhor Jesus. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque essa palavra apóstolo e essa visão, esse conceito de apóstolo que está sendo trabalhado aqui, ela vem de uma visão judaica de uma instituição chamada Shaliá. O que era o Shaliá? No contexto judaico, era um representante legal. Eu posso passar uma procuração para o presbítero Tiago, e com aquela procuração legal, registrada em cartório, o presbítero Tiago, ele me representa. A decisão que ele tomar agora com aquela procuração foi eu que tomei. Então, quando Jesus designou aqueles 12 e Paulo, Jesus está dando uma procuração somente para eles e para mais ninguém, que eles representam o Senhor Jesus. O que eles fazem, o que eles dizem, o que eles escrevem, a maneira como eles agem, é Jesus agindo. Daí, meus irmãos, aquelas Bíblias que a gente tem, a palavra de Jesus em vermelho,
e as palavras dos demais em preto é heresia, porque a palavra de Jesus nos evangelhos e a palavra de Paulo aqui é palavra de Jesus, porque Paulo é um apóstolo do Senhor Jesus, um representante legal do Senhor Jesus, e por isso que ele está defendendo aqui. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É a terceira coisa que ele diz. Não foi pela minha vontade, não foi pela vontade da igreja, não foi pela vontade de homem nenhum, foi pela vontade de Deus. Foi Deus quem escolheu Paulo, quem chamou Paulo, e ele é um apóstolo de verdade, porque o Senhor Jesus se revelou a ele pessoalmente, chamou ele pessoalmente. A gente vai tratar mais sobre essa questão de apóstolo quando a gente chegar no capítulo 4 e capítulo 9. Mas quais eram as credenciais do verdadeiro apóstolo? Ele tinha que ter visto o Senhor Jesus pessoalmente. Então, qualquer apóstolo no Brasil que não viu Jesus pessoalmente é falso apóstolo. Ele tinha que ter sido chamado pessoalmente por Jesus e ele tem que realizar os mesmos sinais e prodígios que Jesus realizava, que autenticava o ministério dos apóstolos. Paulo vai dizer aqui que a pregação dele em Corinto, ela foi autenticada com a manifestação do Espírito, de poder, de sinais e de maravilhas. Ele é apóstolo por vontade de Deus. Não por vontade dos homens, não por vontade de Jerusalém, mas pela vontade de Deus. E, para mostrar a diferença entre apóstolo e os demais, Paulo coloca aqui, pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes. Sóstenes, o irmão. Sóstenes não é apóstolo, Sóstenes é um irmão. Quem é apóstolo é Paulo. E esse Sóstenes aqui, há um debate sobre quem ele é, mas talvez seja o Sóstenes que apanhou lá na sinagoga de Corinto, era um dos administradores, chefe da sinagoga, e que apanhou dos judeus naquele levante que foi feito contra Paulo, diante das autoridades, e bateram em Sóstenes lá, e Sóstenes é convertido, está com Paulo em Éfeso, Paulo provavelmente está hospedado na casa dele, e Paulo vai dizer, olha, eu estou aqui com Sóstenes. Talvez Sóstenes também escreveu a carta, porque Paulo diz no final da carta que a saudação, que toda essa parte mais formal, ele escreveu de próprio punho, mas a carta em si, talvez Sóstenes foi o amanuense. Então, a primeira coisa, meus irmãos, é isso aqui. Paulo está se identificando como chamado, como apóstolo, pela vontade de Deus. E aqui ele já está colocando a pá de cal em toda aquela problemática da igreja que questiona o seu ministério. Os destinatários da carta. Veja como é que Paulo se dirige àqueles irmãos. A quem é que ele está escrevendo, meus irmãos? A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que expressão belíssima Paulo está usando aqui. A igreja de Deus. A igreja de Deus. Em outras palavras, a igreja que pertence a Deus. E lembra que eu falei que já na introdução das cartas, na saudação, Paulo já vai adiantando os assuntos da carta. Quando Paulo diz assim, eu estou escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto, o que Paulo está dizendo? A igreja não é minha, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Pedro, a igreja é de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos entender que a igreja não pertence aos homens. Os homens vêm e vão, passam. A liderança da igreja é hoje, não é amanhã. A igreja não é minha, a igreja não é do conselho, a igreja não é do presbítero A, B ou C. A igreja é de Deus. E nós precisamos ressaltar isso. Então, Paulo está dizendo, meus irmãos, eu estou escrevendo a igreja de Deus. Essa igreja de Deus que está em Corinto. Agora um detalhe, meus irmãos. Primeiro é a igreja de Deus que está na cidade. Então, cuidado com os desigrejados que não valorizam a igreja local,
que não valoriza a comunidade, que não valoriza a denominação. Segundo, você não acha estranho não Paulo chamar aquela igreja de Deus? Porque, meus irmãos, quando a gente lê a carta, quando a gente vê o número de aberrações que tem naquela igreja, de pecados, facções, grupos, quando a gente vê o que essa igreja está fazendo com o apóstolo Paulo, o seu fundador, a gente pode pensar tudo, menos que é a igreja de Deus. Igreja de Deus cheia de partido, igreja de Deus cometendo prostituição, igreja de Deus que os irmãos estão brigando a ponto de ir para os tribunais, igreja de Deus que os casamentos estão à bancarrota, igreja de Deus que os irmãos estão em disputa, porque um come carne, o outro não come, estão brigando. Igreja de Deus, onde estão dizendo que não há ressurreição? Sim, igreja de Deus. Igreja de Deus. E aqui tem algumas coisas interessantes para nós. Primeiro, por que Paulo está chamando de igreja de Deus? Porque Paulo reconhece, meus irmãos, que nem tudo está perdido ali. Que, apesar dos problemas que aquela igreja tem, ainda é igreja de Deus. Nem tudo está perdido. Paulo consegue enxergar coisas boas ali, e nós vamos ver na continuação, na ação de graças, que nós vamos ver no próximo sermão. Então, nem sempre, meus irmãos, nós devemos olhar para a igreja e achar que tudo está perdido. Por mais que tenha problemas na igreja, por mais que tenha dificuldades na nossa igreja local, mas ela não deixou de ser igreja de Deus, de ser a porta do céu. Um detalhe interessante, por que Paulo diz isso? Porque se você olhar todos os problemas da igreja de Corinto, com exceção do capítulo 15, não são problemas doutrinários, são problemas comportamentais. Os grupos refletem a cultura corintiana, não, a cultura de Corinto, que era aquela cultura dos gregos de valorizar homens. Os gregos valorizavam os filósofos, os sofistas, os grandes homens, os grandes oradores, e quando chegaram na igreja, trouxeram isso. E gerou o grupinho na igreja. E toda igreja que tem 2 ou 3 pastores, querendo ou não, vai ser feita comparação. Toda igreja que tem 2 ou 3 pregadores, vai ter aquele irmão que vai dizer assim, eu gosto da pregação do pastor Diogo. Aí o outro vai dizer, não, eu gosto mais da pregação do presbítero Tiago. Aí o outro diz, não, eu gosto mais de Júlio César. Além dele parecer com Hernando Dias Lopes, ele prega mais ou menos como Hernando. Vai criar, irmãos. Vai criar. Havia problemas na vida daqueles irmãos no aspecto moral, sim, porque eles ainda estavam como crianças. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, vamos olhar para a igreja, não só com esse olhar crítico, com esse olhar que vê tudo como perdido, mas vamos olhar para a igreja como a igreja de Deus, como um ajuntamento solene. Ele usa aqui a palavra eclesia, igreja, que no contexto grego era a reunião daqueles que eram chamados para fora. Representava nas cidades-estados os que eram convocados das suas casas e iam para a praça, se juntavam na ágora para tomar as decisões. Aquilo era uma igreja, uma assembleia. Só que, apesar da palavra ser grega, eclesia, chamado para fora, a mentalidade é hebraica, vem de um verbo na língua hebraica chamado kahal, que significa assembleia, mas no sentido de reunião, de um grupo que se reúne. Isso é a igreja de Deus. É um grupo que se reúne, é um grupo que foi chamado, que foi convocado por Deus. É a igreja de Deus. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que o que Paulo está dizendo é que nem tudo estava perdido naquela igreja. A palavra de Deus ainda estava ali, os sacramentos ainda estavam ali. Havia problema com disciplina, sim, mas Paulo está chamando a igreja a resolver o problema de disciplina. Então, Paulo enxerga a igreja como a igreja de Deus.
Cuidado quando você estiver pensando em abrir mão da sua igreja e ir para outra, porque a sua igreja tem problema, porque é do diabo, porque é isso, porque é aquilo. Porque quando você chegar na outra, você vai ver que ela é a igreja de Deus, ela é uma bênção, mas passe um mês lá. Vá para as reuniões das sociedades internas ou vá para a reunião da diretoria que você vai ver que é igualzinha à sua igreja. Ontem eu estava conversando com o pastor Enoque e ele disse uma ilustração interessante. Um camarada foi visitar uma igreja, aqui acontece muito isso, só que eu desencanto logo. O camarada foi visitar uma igreja, participou do culto e o culto foi uma maravilha. Sabe aquele dia que o Espírito Santo resolve abençoar mesmo o ambiente de culto? O louvor, a pregação, as orações, tudo foi uma bênção. E o camarada chegou lá na porta emocionado e falou com o pastor: reverendo, eu queria dizer ao senhor que eu estou encantado com a sua igreja. Eu queria dizer ao senhor que eu venho procurando uma igreja assim há muito tempo. Eu já fui na igreja A, tem problema, já fui na igreja B, tem problema, eu já fui membro da igreja tal, e foi dizendo. Mas hoje eu achei a igreja. Aí o pastor disse: meu querido, só tem um detalhe. Disse o quê? Disse: eu não quero você aqui não. Disse: por quê? Disse: você já foi da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja tal. Quando você entrar aqui, meu irmão, vai ser um problema sério. E você vai descobrir que essa igreja aqui também tem muitos problemas. Muitos problemas. Mas não deixou de ser igreja de Deus. Não deixou de ser igreja de Deus. Agora Paulo coloca mais duas coisas interessantes. Olha como é que ele diz. A igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, essa igreja que é de Deus, a igreja triunfante, a igreja espiritual, ela está manifestada na cidade, no aspecto local. Mas Paulo diz algumas coisas sobre aquela igreja. Primeiro, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Duas coisas interessantíssimas, meus irmãos, que Paulo está falando sobre aquela igreja, sobre mim e sobre você. Primeiro, parece uma contradição, né? Aos santificados e chamados para ser santos. Como assim? O que Paulo quer dizer? Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. E quando Paulo está tratando aqui de santificados, ele não está tratando no aspecto moral. Não é santidade no aspecto moral, ele vai tratar disso em seguida. Mas santificados aqui tem a ver com a nossa justificação e com a nossa posição em Cristo. O que é a igreja de Deus? A igreja de Deus é formada daqueles que foram santificados em Cristo, ou seja, que foram, essa expressão aqui para santo ou santificado, separados, cortados, que foram tirados do meio para ser escolhido, separado em Cristo. O que é a igreja? O que somos nós? Nós somos santificados em Cristo Jesus. Você foi separado, santificado em Cristo Jesus. O conceito aqui, meus irmãos, vem do Antigo Testamento. Os utensílios do templo eram santificados, eram separados. As bacias de bronze, todos os utensílios do templo eram separados para Deus, para o uso sagrado. Não podia ser usado para mais nada. Então a igreja é escolhida, é separada em Cristo, como igreja de Deus. O Senhor separou você, separou a mim. Agora, uma vez que nós fomos separados em Cristo, santificados em Cristo, Paulo diz que nós fomos chamados, assim como ele foi chamado para ser apóstolo, nós, uma vez separados em Cristo, nós fomos chamados, convocados, vocacionados para sermos aquilo que nós somos. Ou seja, eu sou santo em Cristo Jesus, separado em Cristo posicionalmente, então eu devo viver uma vida santa em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, meu irmão, não venha dizer que você é de Cristo, que você é santificado em Cristo, se a sua vida
não demonstra isso. Se você não procura viver no seu dia a dia essa santificação, então nós somos santificados e chamados para ser santos. E qual era o problema da igreja? É que os irmãos de Corinto estavam dizendo assim: nós já somos espirituais, nós já temos o Espírito Santo, nós já fomos santificados em Cristo. A prova é que nós falamos língua, profetizamos, Deus está agindo aqui. Então, eu prego, Deus converte, eu canto, Deus faz a obra, eu falo línguas, eu tenho todos os dons. Então, qual o problema de sair com a prostituta? Qual o problema de beber nas mesas dos bares? Qual o problema de estar participando das festas pagãs, dos ídolos pagãos? Qual o problema? Eu já sou santificado em Cristo, já fui eleito, já fui escolhido, já sou predestinado. Meus irmãos, esse problema tem entrado nas nossas igrejas. Alguns anos atrás, na época do Orkut, que é na época do presbítero Tiago, né, eu já sou mais recente, mas Tiago teve Orkut. Mas tinha uma comunidade do Orkut com um nome que eu não vou nem citar aqui, que era uma comunidadezinha lá de jovens presbiterianos, com um nome extremamente pejorativo, que defendiam todo tipo de licenciosidade, de pecado, que não viam problema de se prostituir, de beber, de ir para as festas, de viver a vida de todo jeito. Mas nós somos santificados em Cristo. Nós somos santificados em Cristo. Mas Paulo diz: se vocês são santificados em Cristo, vocês também são chamados para ser santos. Vocês foram separados em Cristo, então viva como pessoas separadas do mundo. Viva como pessoas santas. Meu irmão, se a sua vida não mudou, se você continua com as mesmas práticas, com as mesmas amizades, frequentando os mesmos ambientes, como você fazia antes, duvide dessa sua escolha em Cristo Jesus. Duvide da sua predestinação, da sua eleição, da sua santificação em Cristo. Duvide disso. Eu não consigo entender, meus irmãos, como é que alguém pode vir para o culto, adorar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, louvar o nome do Senhor, e quando sai daqui vai para a boate. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo mensurar isso. E as nossas igrejas estão assim, de pessoas que brincam com as coisas de Deus. Mas Paulo diz: eu estou escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que são santificados e chamados para ser santos. Aí ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está falando agora dessa igreja na sua dimensão universal. A igreja, ela tem a sua dimensão local, mas ela tem a sua dimensão universal. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Paulo está dando mais uma lapadazinha na igreja de Corinto, que se achavam a igreja principal, os grupos que realmente conheciam o Senhor, que faziam parte da igreja do Senhor. Paulo diz: não, vocês têm que imaginar o seguinte: a igreja de Deus é muito maior do que essa dimensão local aí em Corinto. A igreja de Deus é formada por todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso, em todos os lugares. Paulo destrói aqui qualquer tipo de divisão, de partidarismo, de sectarismo, porque a igreja de Deus é muito maior do que a dimensão local, denominacional ou até mesmo nacional. E a gente precisa aprender isso, meus irmãos, porque às vezes nós temos o nosso orgulho presbiteriano. Eu sou presbiteriano, e aí eu não considero o irmão da Assembleia como crente, eu não considero um irmão da Batista, eu não considero irmãos de outras denominações genuinamente evangélicas, porque não tem os mesmos postulados ou princípios da minha denominação. Não, a igreja de Deus é formada por todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Ele é Senhor deles e é Senhor nosso. Não podemos ter um gueto, um grupo fechado. Por último, meus irmãos, Paulo se identificou a igreja, e agora ele faz um voto.
ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Era muito comum nas cartas da época se fazer uma saudação. Então, a palavra que era utilizada na época era hairem, saudações, alegria. Como a gente se cumprimenta hoje, bom dia, boa tarde, boa noite. O grego, ele dizia hairem, alegria, saudação. Só que Paulo, ele vai cristianizar essa saudação grega e ele vai usar a palavra graça. Ele vai dizer graça para você. Ou seja, não só alegria, mas o favor, as bênçãos de Deus para a sua vida. Mas aí Paulo não vai usar só o graça, ele vai pegar a saudação dos gregos, graça, e ele vai usar a saudação dos judeus, o shalom, a paz, ele vai unir as duas. Então ele vai dizer graça dos gregos, aprofundando para favor, para essa alegria que é advinda de Deus, e ele vai dizer paz dos judeus, shalom. E quando o judeu diz shalom, ele está dizendo que você seja abençoado com toda a plenitude das bênçãos de Deus. Que você seja feliz, que você seja próspero, que você tenha todas as bênçãos do Senhor na sua vida. A hora que Paulo faz, graça e paz. Graça e paz. E essa graça e paz, ele diz, ela vem da parte de Deus, ela tem a sua origem em Deus, e ela é distribuída a nós através do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca Cristo no mesmo nível de Deus Pai, reconhecendo a divindade de Cristo, e Cristo como esse que distribui essa graça e essa paz para todos nós. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Quando a gente se dirige aos nossos irmãos com graça e paz, não é uma saudação pura e simplesmente oriunda de uma regra de etiqueta. Por favor. Por isso que a gente precisa resgatar essa prática. Porque dizem que as comunidades, né, os nossos irmãos de comunidades batistas, eles dizem bom dia. Aí o assembleano diz a paz do Senhor. Aí o presbiteriano diz graça e paz. E o cara foi pregar lá em Campina Grande, ele disse bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, graça e paz. Estou saudando todo mundo, para ninguém ficar com raiva. Mas quando eu digo assim, graça e paz, meu irmão, eu estou dizendo que o favor, que a alegria, que toda essa graça de Deus venha sobre você. E quando eu estou dizendo paz, eu estou dizendo que você seja abençoado pelo Deus de Israel, que a plenitude da bênção de Deus seja sobre a sua vida. Essa paz e essa graça que vem de Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, essa exposição apenas com algumas aplicações aqui para nós. Em primeiro lugar, você está vendo aqui que Paulo, ele destaca o chamado, o seu chamado. Ele vai dar a vida por causa desse chamado. A situação de Paulo não era simples na igreja de Corinto, meus irmãos. Leia a carta. Leia 2 Coríntios. Paulo foi humilhado. Paulo foi perseguido. Paulo foi caluniado ali. Paulo foi rejeitado por aquela igreja. E Paulo vai escrever pelo menos 4 cartas que a gente tem conhecimento, pode ter escrito mais. Paulo vai fazer visitas tristes, dolorosas. Mas Paulo não duvida do seu chamado. E ele age de acordo com esse chamado. Oh, meu querido irmão e minha querida irmã. Alguém já disse que a vocação, o chamado, define a vida. E é o que nos sustenta nas horas mais difíceis da nossa vida. É quando nós reconhecemos que estamos onde estamos, porque foi Deus que nos colocou ali.
porque nós fomos chamados para aquilo ali. Isso na vida do pastor, do presbítero, do diácono, mas na sua vida como profissional. Porque quando a gente fala de chamado, de vocação, a gente sempre tem aquela ideia, e é uma ideia católica extremamente equivocada, de que chamado, vocacionado é só o pastor, o clero. Não, isso é teologia católica. Na nossa teologia protestante reformada, todos nós somos chamados. Uns foram chamados para ser pastores, pregadores do evangelho, outros foram chamados para ser médicos, engenheiros, e por aí vai. E quando você tem consciência de que Deus te chamou para aquela área, você vai manter-se de pé. Segunda coisa que eu vejo aqui, Paulo não abre mão da igreja. Paulo não abre mão da igreja de Corinto. Ele não abre mão do seu chamado e também não abre mão da igreja. É uma igreja problemática? Sim. É uma igreja difícil? Sim. Mas Paulo não abre mão da igreja. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, se em nome de Jesus, pelo menos isso ficar nessa exposição, eu já vou ficar muito feliz. Primeiro, como pastor, como presbítero, como diácono, nós não devemos abrir mão da igreja. Segundo, como membros, como aqueles que foram chamados. Deus lhe chamou aqui. Deus não te chamou na Assembleia, Deus não te chamou na Batista, Deus não te chamou para ir para Filadélfia, para Marinas, para canto nenhum. Deus te chamou aqui, não foi aqui que Ele lhe chamou? Ele não salvou você aqui, Ele não falou ao seu coração aqui, não te impulsionou para vir para cá. Então, por que você vai sair daqui para outro lugar? Abrir mão da sua igreja. Ah, mas eu não gosto de Paulo, de Pedro, de Apolo, eu sou do grupo A, grupo B. Daqui uns dias, todos eles morreram, partiram. E a igreja permanece, que é de Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é do pastor Enoque, que foi o fundador. A igreja não é dos demais pastores que passaram, nem minha. A igreja é de Deus. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por ela. Então, não saia da sua igreja. Tem problema? Tem. Você só tem um motivo para sair da sua igreja. É no dia que a liderança da igreja, ou que a igreja como um todo, ela se corrompeu a tal ponto que não tem a palavra, não tem os sacramentos e não tem a disciplina. No dia que a igreja perder isso aqui, você tem todo motivo para sair. Agora, enquanto a igreja tiver a palavra, os sacramentos e a disciplina, você pode até sair, mas você está saindo com rebeldia. Ah, não, mas o pastor tem defeito. Você não tem? Ah, não, o conselho tem defeito. Sua família não tem? E você abre mão da sua família? Você abre mão da sua casa? Pare para pensar. A igreja de Deus. A igreja não é minha. Lembra daquela ilustração que eu já falei aqui? O pastor Hernandes vinha no carro de um pastor, o pastor Aguiar Vassouras, da igreja de Nazareno, e um pastor atrás, no banco de trás, dizendo, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, e apresentou um boletim para o pastor olhar o boletim da igreja dele. Aí o pastor foi e disse assim, meu filho, me dá aqui sua mão. E ele colocou a mão na mão do pastor Aguiar, e o pastor Aguiar alisou a mão dele e disse, meu filho, eu não estou vendo os sinais dos cravos. E o pastor Hernandes disse, eu entendi a mensagem. Quem tem nas mãos os sinais dos cravos que morreu pela igreja, não é o pastor Diogo, não é presbítero A, B ou C, é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele, foi comprada por ele. Por isso que nós não abrimos mão da igreja. Terceiro lugar, igreja do Senhor Jesus. Vamos fazer jus àquilo que nós somos. Nós somos igreja de Deus. Nós somos chamados, separados, escolhidos para sermos santos. Vamos viver uma vida que realmente glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Oh, meu querido irmão, honre o nome de igreja de Deus que você carrega. Aonde você chega é a igreja de Deus que está chegando. Então, cuidado para você não estar sendo motivo de tropeço, de escândalo, de zombaria,
do mundo em relação à igreja de Deus. Tem escândalo? Tem, mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Ai daquele. Então procure viver uma vida santa, uma vida coerente, uma vida com o Senhor, uma vida que glorifique a Deus. Nós somos perfeitos? Não, meus irmãos, todos nós temos problemas. Todos nós temos problema. O pastor de uma igreja recebeu vários impropérios de uma irmã da igreja. Esculhambou o pastor. Quem é pastor sabe o que é isso. E o pastor ficou muito ferido, muito ferido. Chorou, quis chutar o pau da barraca. Aí ele foi orar, e quando ele começou a orar, ele disse: eu sou pecador, eu sou miserável, eu sou isso. Aí o Espírito Santo de Deus tocou o coração dele, ele disse: espera aí. Escreveu uma carta para a irmã: minha querida irmã, eu sou tudo isso que a irmã falou e muito mais. Se você convivesse comigo no dia a dia, você veria que eu tenho tantos defeitos, mais do que você colocou. Ore por mim. Peça a misericórdia de Deus pela minha vida. Aquela carta quebrantou o coração da irmã. Ela também olhou para si e viu que tinha pecados. A igreja olhou para si e viu que tinha pecados. E a igreja do Senhor se quebrantou e começou a buscar uma vida de santidade. Nós precisamos disso. Terceiro e último lugar. Penúltimo lugar. Meu querido irmão, o reino de Deus é muito maior do que a nossa igreja local. Não esqueça isso. Não seja sectário. Não crie grupos. Não crie partidos. Não ache que o reino de Deus está restrito a nós. Deus nos chamou numa igreja local, nós devemos valorizar a nossa igreja local, mas o reino de Deus é muito maior. Existem aqueles que são deles, existem aqueles que invocam o nome do Senhor em todo lugar, que muitas vezes são diferentes de nós, em alguns aspectos, mas que são igreja de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. De vez em quando eu prego em uma igreja dessas igrejas pretas aí. Confesso a vocês que a primeira vez que eu fui, eu fiquei assustado. E eu levei Severino e irmão César. Eu não sabia muito bem o ambiente. Eu só sabia que eu não deveria ir de paletó, porque era uma galera. Aí Severino foi social e César social. Eu que não estava tão social, quando eu cheguei lá, eu me senti um peixe fora d'água. Tudo preto, jogo de luz, a galera toda de preto, a galera com aqueles moicano, aqueles negócios assim. Severino foi logo ajeitando a camisa socialzinha dele aqui, drobando, para ficar mais do jeito da galera, né? Meus irmãos, mais de 100 jovens, uns 200 jovens, jovens de oração, que amam a palavra, um louvor maravilhoso. Eu tenho ido pregar nessa igreja constantemente, já fui umas 5 vezes, e eu vejo ali a mão de Deus na vida deles. São estranhos? São. Tem uns caras assim que você olha assim, que você acha que é do outro planeta, mas tudo servo de Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens que quando você chega na porta, está aqui Severino testemunha, atende você com amor, com carinho, com jeito, meu Deus do céu. A igreja de Deus é a riqueza do Evangelho. Então, meus irmãos, vamos parar de julgamento, vamos parar de briga, de confusão, disso, daquilo. Vamos pensar no reino de Deus. E por último, por favor, vamos resgatar o Graça e Paz. Se você já havia esquecido isso, vamos resgatar. Agora, que seja de coração. Meu irmão, graça e paz. Graça e paz, meu querido. Graça e paz. Eu disse por último, mas me perdoe, só tem uma coisa que eu não posso esquecer. Eu desafio você a ler o capítulo 1, versículo 1 a 9. Mas vamos ficar só nos 3 primeiros versículos aqui. Quantas vezes, nesses 3 versículos, Paulo usa o nome de Jesus? Dá uma olhadinha aqui. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. A igreja é santificada em Jesus Cristo. Eles são santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz vêm de Deus e por meio do Senhor Jesus Cristo.
E em 9 versículos dessa saudação, Paulo cita o nome de Jesus 10 vezes. Ou seja, Paulo não para de falar no nome de Jesus. Ele é cristológico. Sabe por quê? Esse é o ponto que eu concluo. Porque o remédio para uma igreja dividida em pecado, uma igreja cheia de problemas, é Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Porque a igreja só está do jeito que está, porque ela perdeu a visão do Cristo crucificado. Quando nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós não temos tempo para criar partido, nós não temos tempo para viver em pecado, nós não temos tempo para querelas, nós estamos olhando para Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Ele é o doce nome, e Paulo não para de falar nele. É como uma noiva que só fala no noivo. É como o cara que está apaixonado pela menina e só fala nela. Você quer descobrir alguém? Você quer saber o que está no coração de uma pessoa? Quando ela falar com você no telefone, no WhatsApp, seja lá o que for, 10 minutos de conversa, você vai ver aquilo que marca a vida dela. E aqui, em 3 versículos, Paulo cita o nome de Cristo 5 vezes. Em 9, ele cita 10, porque o coração de Paulo está cheio de Cristo. Que Cristo seja o árbitro, o Senhor e o pastor da nossa amada igreja presbiteriana do Pirangi, em nome de Jesus. Vamos ficar